Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho espiritual do TCE Recanto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio para iniciarmos a nossa prece, para nos conectarmos com o alto, com a espiritualidade maior. Vamos serenando nosso coração, a nossa mente e vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e Irmão, que nos envolve em sua luz, com a sua proteção. E assim nós agradecemos ao nosso Pai de bondade e infinita misericórdia por mais esta oportunidade de aqui estarmos, pelo despertar de hoje, pela oportunidade da reencarnação. Te agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Agradecemos pela família que caminha conosco e por todas as bênçãos que recebemos. E com toda a nossa gratidão, nós pedimos aos nossos anjos protetores que nos intuam, que nos auxiliem para que possamos, no dia de hoje, absorver todos os ensinamentos que nos forem passados e para que possamos receber os benefícios que viemos buscar. E assim, mais harmonizados, mais serenos, nós vamos para as nossas vibrações, emanando os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, aos locais e às pessoas em maior necessidade. E assim, com os pensamentos elevados, vibremos pelo nosso planeta Terra, envolvendo-o em muita luz, harmonia, serenidade, paz e muito amor, que todos os habitantes da Terra possam neste momento estarem conectados para auxiliar nesta evolução do nosso planeta. Vamos vibrar por todos os países, que neste momento essas vibrações amorosas possam alcançar a todos. Vibremos. Vamos enviar as nossas vibrações amorosas para todos os hospitais, por todos os irmãos doentes do corpo e da alma. Que todos sejam amparados, auxiliados pela espiritualidade, pelo nosso Mestre Jesus. Que eles possam receber tudo o que necessitam, a serenidade, o amparo e o fortalecimento. Vibremos também pelos nossos irmãos nos asilos, nos abrigos, nos presídios, os nossos irmãos em situação de rua, e vibremos por todos os lares, por todas as famílias, para que haja paz, harmonia em todos os lares. E que o Evangelho de Jesus seja colocado a todas as crianças, adolescentes, para o auxílio em suas caminhadas. Vibremos. E assim agradecidos estamos, e que possamos levar toda essa paz, essa luz que recebemos neste momento, e possamos praticar o amor, a caridade e o perdão. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro: se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou. O autor é Andrei Moreira, um médico espírita, terapeuta holística, onde vai falar sobre o assunto auto-perdão e libertação interior
É uma grande reflexão que nós temos que fazer diariamente sobre isso, né? Por quê? Porque o auto-perdão é o acolhimento, é a compaixão para conosco mesmo. Então, é a corajosa consideração da própria imperfeição. Eu tenho imperfeição, mas isso tem que ser trabalhado e não ficar se autopunindo por causa disso. Perdoar a si mesmo é para quem olha com ternura para as suas cicatrizes, as marcas e as marcas das dores, né? Que o outro muitas vezes colocou, né? Colocou não, né? Impôs ao longo dos anos, que imprimiu dentro da gente durante o relacionamento de longos anos. Mas temos que observar que não somos vítimas, não. Mas, veja bem, após criar a maturidade em nós, e aprendizados essenciais, porque a gente aprende, né, com isso, vai conseguir construir a paz interna e que se pôde experimentar hoje esta compreensão, porque essa paz interna dentro da gente vai fazer com que a gente se amadureça no ensinamento disso. Então, perdoar a nós mesmos, a si mesmo, é quem se liberta das expectativas irreais, né? De perfeição que você nutria do outro. Ah, eu esperava tanto que ele não fosse assim, né? Fizesse isso comigo, você ficava alimentando isso. Por quê? Para ser amado, você deveria agradar os outros, né? Você pensa, eu não vou dar trabalho para ninguém, eu vou servir a todos e ser aprovado pelo comportamento perfeito e exemplar que estou exercendo. E as pessoas não são assim, nem você, nem o outro. Ninguém é perfeito aqui, né? Então, perdoar a si mesmo é quem aceita, tem a capacidade de aceitar os contextos imperfeitos das pessoas, do mundo, das situações, né? Os caminhos tortos das pessoas, as vacilações durante o percurso, o trajeto da vida, né? As quedas durante a jornada da existência, tanto em mim, olha só, como no outro. E quem se perdoa está mais propensa a olhar com compaixão, né? Aquele olhar de que ninguém é perfeito. Por isso, olhar com compaixão as imperfeições e feridas alheias, até as minhas, com o quê? Com abertura para uma conexão humana, uma ligação humana, um vínculo humano de afetividade verdadeira, né? Na qual cada um pode ser o que é, com inteireza, como ele é, né? Sem tantas máscaras e sem defesas. Porque às vezes a gente finge tanto, né, para não desagradar o outro e acaba usando a máscara e o outro também em relação a nós. Então tem que observar com intensidade isso. E perdoar a si mesmo é quando olha com ternura para as cicatrizes que as dores da relação nos impuseram ao longo dos anos, né? E entender isso sempre nos faz crescer, nos faz aprimorar, nos faz evoluir diante desta caminhada, né, que às vezes é repleta de altos e baixos. Sempre no amor do Mestre Jesus, aquele amor que ele sempre nos alertou de amar o próximo como a si mesmo, né? Perdoar o próximo como você se perdoa também, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Tão logo você tome um corpo físico, você vai experimentar coisas
que só quem tem corpo físico experimenta. E aí ele começa a dizer, uma carência afetiva imensa. Pensa nisso. Aqui nós voltamos ao início. Você é um espírito superior, daqui a pouco você começa a diminuir, seu perispírito começa a diminuir, quando você vê, você está num feto. Está ligado com a mãe, um cordão umbilical, você não precisa respirar, a comida já é fast food, já vem mastigada, na medida certa, a temperatura ótima, aquela hidromassagem, que o líquido fica ali circulando, fazendo uma massagenzinha. Você ali, tranquilo, de repente corta um cordão umbilical, enfia a mão na sua boca, você tem que começar a respirar sozinho, um frio danado, você tem que comer agora, vai sentindo fome, o que acontece? Você começa a experimentar uma profunda fragilidade. Isso significa que você se tornou um encarnado. Então lá você volitava. Gente, alguém já viu anjo com medo de altura? Alguém já viu? Anjo com medo de altura? Espírito volitando, falando, nossa, estou com medo, altura. Medo de quê? Medo de que ele cai, passa no chão, não acontece nada. Encarnado, nossa, está alto aqui. Ai meu Deus, esse avião está balançando. Não é assim? Então, uma série de sensações e sentimentos que nós experimentamos pelo simples fato de estar encarnado. Quem que não tem medo de desencarnar? Eu não tenho medo de desencarnar, só tenho medo da maneira como eu vou desencarnar. Isso é um sofisma, né? Isso é conversa fiada, né? Claro que a gente tem medo de desencarnar. Imagina, começa a esfriar seu pé, você não mexe mais o dedo. Não mexe a perna, você fala, gente, estou indo. Nossa, agora, meu Jesus. Não é? Então, essa fragilidade da condição humana. Fragilidade da condição humana. Isso desperta em nós o instinto de conservação. Então você passa a ter carência, medo, solidão, fragilidade, necessidade de atenção. É o que Jesus quis dizer com, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estar encarnado é estar meio que cego. Então a gente caminha assim, ó, tateando. Por que tateando? O que vai acontecer com você amanhã? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então essa condição fragilidade, disse Antênio Alcione, pode tornar você muito frágil para a missão difícil que você irá desempenhar na Terra. E tem um outro elemento. Você vai encontrar com certos espíritos que são profundamente ligados a você e eles estão numa situação muito difícil. E eles podem te colocar numa situação difícil. Porque você os ama, você está do lado deles. Você vai estar vivendo a situação que eles criam. Não é? E ela veio, de fato foi desafiador, foi mais difícil do que ela imaginava. Muito mais difícil do que ela imaginava. No entanto, ela demonstrou uma resistência, uma resignação, heroína, e conseguiu vencer. Mas não atingiu os propósitos que ela gostaria de atingir. O aproveitamento não foi aquele que ela gostaria, mas a semente ficou plantada. Foi válido.